Nacional do Livro Didático já iniciou a distribuição dos livros que serão utilizados em 1978. Até dezembro, 20 milhões de livros chegarão às escolas em todo o país, em canoa, em lombo de burro, em aviões de carga. Os livros didáticos, eles já são um assunto de política pública no Brasil desde antes da ditadura. Lá no Estado Novo já existe uma preocupação em alinhar o livro didático, tanto a sua produção quanto a sua distribuição, às pautas estatais, né? Desde os anos 50, empresários brasileiros e o governo americano iniciam a criação de diversos institutos, órgãos, apostilas que tinham por objetivo disseminar valores americanos por aqui. Assim como nos governos anteriores, os ditadores entendem que é necessário que haja esse aparelhamento entre a relação da produção e da distribuição do livro didático com o Estado, né, com o poder estatal. A Colted não é uma instituição a mais para fazer o que já vem sendo feito por tantas outras. Seu objetivo é criar e manter bibliotecas nas escolas, para formar uma mentalidade nova. A participação norte-americana no golpe, ela foi essencialmente ideológica. Era mostrar ao brasileiro o seguinte: o comunismo é o mal, o comunismo são as mortes, o comunismo é o obscurantismo de Stalin, é a pobreza de Cuba, e o capitalismo é os Estados Unidos. Como já havia essa relação com os Estados Unidos nessa instauração da ditadura, isso também não é diferente em relação à educação. Então acontece um acordo que é muito importante para esse contexto, que é um acordo MEC-USAID, que é um acordo entre o Ministério da Educação brasileira com uma organização estadunidense, que busca justamente instaurar esse pensamento capitalista e estadunidense na educação brasileira. Suprimiram um ano acadêmico, ou seja, o mundo desenvolvido, o mundo rico, tinha 12 anos de formação escolar e nós apenas 11. Começa uma separação muito grande em falar que a escola particular é melhor, um incentivo a que se criem escolas particulares em detrimento da pública, né? Começa uma separação e falando dessa coisa que o ensino público é ruim, a escola pública é ruim, boa é a particular. Com uma separação, a elite vai para a escola particular, os pobres ficam na escola pública, então a gente pode empobrecer, porque esse pessoal que está na escola pública, ele não vai ser um dirigente. Ele não vai fazer parte da elite do país. Na ditadura, essa preocupação em relação aos livros didáticos é muito mais econômica, no sentido de que os acordos são muito mais comerciais. Não é à toa que as editoras crescem muito nesse contexto também, né? E aí, como a preocupação é editorial, óbvio que as editoras, os autores que querem ter os seus livros aprovados pelo MEC, vão servir ao projeto de história, de construção da educação que está sendo pautado pela ditadura. Um ambicioso programa oficial elencou a temática de estudo de problemas brasileiros para o segundo grau e curso universitário. Este livro se propõe desenvolver esse programa de fidelidade com visão crítica e com didática. Os livros didáticos da ditadura, da época da ditadura, eram todos atrelados a esse currículo bem tecnicista. Então, os livros didáticos de geografia e história, estudos sociais, eram horrorosos. E era a primeira vez que se fazia análise, e era tanto erro, como que é história estigmatizada, estereotipada, mentira, erro conceitual. A Lei de Diretrizes e Bases define os princípios, a estrutura e a organização da educação brasileira. A LDB foi promulgada em 1961 por João Goulart.
mas foi transformada durante a ditadura militar pelo ex-presidente Médici. Com a lei, o ensino de primeiro grau se tornou obrigatório dos 7 aos 14 anos. O segundo grau passou a ter como principal objetivo o ensino profissionalizante, e algumas disciplinas se tornaram obrigatórias. São elas educação física, educação artística, programas de saúde, além de educação moral e cívica. A lei foi revogada em 1996. A gente precisa pensar que o livro didático, ele é essa ponte direta, né, entre uma visão estatal sobre a educação e aquilo que se pretende com a educação com os estudantes, porque é o livro didático que chega, né? Não é um ditador, não é um representante do MEC que vai batendo de porta em porta e falando, olha, é isso que você precisa entender, é isso que você precisa valorizar. Não é isso. O livro didático atua como essa voz. Tanto que na universidade, nas ciências sociais, quando eu entrei, a gente tinha muito livro que era xerocado, porque quase todos os livros eram proibidos, né? Marx não existia, depois começou a ter o Capital, que a gente podia comprar. Mas que nem Pablo Neruda, a gente xerocava os livros. Ele, imagina, poeta, para distribuir. Tinha muito livro que você xerocava, né? E era como se fosse clandestino. Quem tinha, tirava a cópia, iam distribuindo, né? Teve uma coleção chamada Coleção História Nova, que foi censurada, que foi proibida de ser circulada ao longo da ditadura, mas existia também esse outro braço do Estado que atuava na produção dos livros, né? Então, mesmo que não houvesse uma relação direta, assim, né, de um censor ou de um representante do MEC ali na Constituição, na construção daquele livro didático, a censura funcionava em todo esse processo editorial, porque, obviamente, depois que o livro estivesse pronto, ele ia seguir para a censura. Eu e meu marido fomos professores de geografia. Eu sei que a gente tinha, como a gente não queria o Verdão, que era o guia curricular, e nem o livro didático, a gente fazia o nosso próprio material. Então, a gente tinha uma estante num corredor lá em casa, cheio de pasta com temas, né? Temas da geografia que a gente queria tratar, da questão indígena, a questão dos quilombos, da questão Então, a gente ia colecionando pela imprensa crítica os informes, né? Disso, né, para os alunos saberem e tal. Dava muito trabalho para ser da Resistência. E poucos faziam isso, né? E poucos faziam isso. E a gente procurava incentivar, influenciar os colegas, né, que estavam na mesma escola. Eles investem muito, mas eles tiram muito espaço das novas construções escolares e dos ginásios que existiam. Então termina, né, que nem lá no Alberto Conte, você tinha uma piscina para prática esportiva, você tinha as quadras. Elas somem para dar espaço para a construção de um prédio, para você ter mais vagas para o ensino médio. E os ginásios que foram sendo construídos, eles foram tendo seus espaços diminuídos, né? As salas ambientes, laboratórios que você tinha, eles somem com isso. Os militares resolvem expandir a educação, mas sem olhar a qualificação. Daí o desastre que nós experimentaremos nas décadas seguintes. Você tem gente mais fora de São Paulo, pessoas com primeiro grau, que a gente fala, dando aula, sem formação universitária, porque não tinha professor. Aí você também abriu para as matérias correlatas, por exemplo, eu não tenho professor de matemática, mas eu posso pegar uma pessoa, um engenheiro, pode dar aula de matemática, né? Falavam que eram as formações correlatas que podiam vir dar aula. O movimento estudantil era, de repente, faísca. Os estudantes começam a se revoltar contra essas decisões que não contaram com nenhuma discussão. Eles entram jogando bombas, né, e batendo nas pessoas.